Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo do nosso material aberto online referente ao curso longo do Citologia Exponencial com uma aplicação prática da metodologia Delta 3. Então hoje eu te convido para nos próximos 5 minutos observar essa aula expositiva de um caso real, onde nós iremos aplicar passo a passo a metodologia exclusiva Delta 3 que você encontra no nosso curso longo do Citologia Exponencial, num caso de diagnóstico de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, já curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos e convida pessoas e demais interessados para se inscrever nesse canal. E se quiser ainda, pode deixar um comentário que em breve alguém da nossa equipe irá responder. Vamos em frente? Então aqui a gente já foi direto para uma área de maior aumento. Então lembrando as 3 etapas da metodologia Delta 3. Nós temos a primeira etapa, a identificação de atipia. Então, atipia para a gente é olhar núcleo. E o que a gente chama de atipia? É tudo aquilo que não é normal, que não é comum. Então, você olha para o núcleo da célula e se ele não for um núcleo comum, normal, de célula superficial e escamosa, basal ou parabasal, você vai dar um maior aumento. E aqui a gente já fez isso, a gente já se encontra no maior aumento, que é aquela lâmina, né, aquela objetiva, por exemplo, pode ser de 20 ou de 40 vezes. E nesse caso a gente selecionou esse campo, onde a gente observa esta célula, que ela contém o quê? Um citoplasma, um núcleo atípico, ou seja, ele não é um núcleo comum. Essa é a primeira etapa, nós já identificamos o núcleo que ele não é comum. E aí nós vamos para a próxima etapa, que é a compartimentalização, que é onde nós iremos olhar o citoplasma. E esse citoplasma nós dividimos em citoplasma amplo, que é o caso dessa célula, ou um citoplasma escasso, que a gente chama de citoplasma imaturo. E aí, em seguida, nós vamos para a terceira etapa da metodologia Delta 3, que é a etapa de reconhecimento. O que é essa etapa de reconhecimento? Essa etapa nós iremos descrever o que nós estamos encontrando no núcleo e correlacionar essa disposição no citoplasma. E depois linkar esses achados com os achados dos diagnósticos pré-estabelecidos mais comuns. Então vamos aqui uma aplicação prática. Primeira etapa, a identificação de atipia, que é o núcleo. A próxima etapa é a compartimentalização, que a gente olha o citoplasma, que é o citoplasma maduro, que é o citoplasma amplo. Aqui a gente tem um fluxograma, que é disponibilizado nos nossos cursos, onde a gente identifica aqui que nós só temos 2 possibilidades diagnósticas de núcleo atípico em citoplasma maduro, que são ou ASCII-US ou lesão de baixo grau. E aí nós vamos para a etapa de reconhecimento. Vamos descrever o que nós estamos vendo. Aqui nós vemos um núcleo aumentado de tamanho ou volume, pelo menos 3 vezes superior à de uma célula intermediária, que nós estamos apontando algumas, de uma célula intermediária habitual, ok? Além disso, nós temos uma discreta irregularidade da membrana, que é esse contorno do núcleo, e a presença de nucléolos evidentes. Isso tudo disposto em um citoplasma amplo. E nessa etapa de reconhecimento, nós vamos ver esses achados se encaixam em qual possibilidade diagnóstica. Pelo nosso fluxograma do nosso material, a gente só vai pensar em 2 possibilidades, ASCII-US e LCIL. Por quê? Porque núcleo atípico em citoplasma amplo, você não vai pensar em lesão de alto grau, você não vai pensar em lesão glandular, você não vai pensar em ASCII-H, você só tem 2 possibilidades diagnósticas. E essa descrição que nós fizemos, ela se encaixa na descrição de ASCII-US ou de lesão de baixo grau. E aí você vai ter lá no nosso material a descrição clássica comum de ASCII-US e de baixo grau. E aí você memoriza o critério. Então esse critério de 3 vezes, pelo menos 3 vezes, o volume ou tamanho nuclear de uma célula intermediária habitual, ela é um diagnóstico de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Portanto, aqui a gente observa que a aplicação das 3 etapas da metodologia Delta 3 e do fluxograma facilitam e muito a conclusão diagnóstica. Você sabe a etapa a ser percorrida, você já memorizou os diagnósticos mais comuns e tem um fluxograma já pré-determinado para o diagnóstico. Tá? Então facilita muito a memorização dos diagnósticos mais comuns e a sua aplicação prática.
Então, conclusão desse caso, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de comentar e compartilhar com os seus colegas.